Falar dessa arbitragem aqui, cara, vai ser embaçado, porque que arbitragem desastrosa, hein? Mas vamos acompanhar o que a mídia tem aqui pra falar sobre o jogo. Pra mim, pênalti vergonhoso marcado na Arrascaeta. Palmeiras acabou não convertendo o pênalti que teve ali, né, no primeiro tempo. Mas o pênalti que deram pro Arrascaeta ali, mano, o cara se jogou feiamente, cara. Tentou cavar e conseguiu cavar, porque o árbitro no campo não tinha marcado. E aí o VAR Mengo acabou marcando, né, esse pênalti ridículo pra esse cara aqui, ó. É isso, vamos ver o que a mídia tá falando aqui a respeito desse jogo. Fica até o final do vídeo aqui pra você ver tudo a respeito de Palmeiras 0, Flamengo 2. Palmeiras ainda é líder do Brasileiro, mas agora com um ponto de diferença pro VAR Mídia aí. Fechou, família? Não é inscrito, se inscreve. Os canais vão estar aqui na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Flamengo foi mais eficiente diante da proposta de jogo do Palmeiras. O Palmeiras perde um pênalti, depois a Renata vai falar a respeito, e deixa o Flamengo com todas as armas. O time do Palmeiras, quando o Piquerez bateu aquele pênalti, por que todo jogador do Palmeiras só bate pênalti assim? Não tem um valente para dar um chute e a bola bater para... Não tem um corajoso para bater uma bola com vontade para dentro do gol? Se não me fala, meu, é o quarto pênalti que o Palmeiras perde entre Paulista e Brasileiro. Teve um do Flaco na Ilha do Retiro que ele fez, certo? Lembra aquele lá do Flaco? Mas aí, ó, tem o do Estevão no jogo passado e teve o do Veiga do mesmo jeito na Neoquímica Arena. Isso é no Campeonato Paulista. Acho que, somando tudo, Paulista e Brasileiro, são 4 pênaltis desperdiçados pelo Palmeiras. Se eu não estiver errado, depois o pessoal faz a contabilidade para ver. O time do Palmeiras vinha bem até os 16 minutos, quando aconteceu esse pênalti. A partir daí, o time do Palmeiras ficou completamente desarrumado. Apareceu o Rossi nessa defesa, praticamente uma bola recuada, né, pelo lateral esquerdo do Palmeiras, pelo Piquerez. E o Flamengo começou a jogar melhor do que o Palmeiras, criar mais oportunidades do que o Palmeiras. Foi mais eficiente no segundo tempo. O Flamengo que veio com uma proposta de lentidão no jogo, atrasar o jogo, para não dar a velocidade do jogo que o Palmeiras queria, a intensidade de jogo que o Palmeiras queria, cria ele, o Flamengo, no segundo tempo, essa intensidade, esse volume. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo, até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. O Estevão já vem de 2 pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode, e ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar, porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, para mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem, perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação. O Flamengo, nos últimos 15 minutos, vai subir a marcação e vai tentar jogar dali para frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aí aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola ou o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando um pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas... Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Arrascaeta. Achou um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é para eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, o Eric.
Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre o mais esperado recentemente no futebol brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. Não, e eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito estudada. E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né, que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, Sim. que é o motor, né, é o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E da outra vez ele puxou o Léo para volante e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio-campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito, ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um ou outro jogo, mas que... O Tite chegou a fazer isso também. Quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco, o Flamengo ficou completamente perdido. E aí o Felipe até fala, eu perdi o controle, do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? Bom, a Renata Ruel já está com a gente, hein? Renata, olha, até agora nós só fizemos um abre. Só um esquenta para a Renata Ruel agora falar do assunto que vai ser a discussão aí na noite de hoje e também amanhã, né, Renata? Porque acho que tem 3 pênaltis aí para a gente analisar. O que é marcado da mão ali do Varela, certo? Do Varela? Isso. Né? Que fica, e aí o Palmeiras perde o pênalti, depois o pênalti em cima do Arrascaeta e tem ainda aquele lance do Vitor Roque que os palmeirenses estão reclamando. Então, Renata, o programa é seu, hein, Renata? Começamos por onde, hein? Vamos pelo gol que é pelo lance que é decisivo do Arrascaeta ou do Murilo em cima do Arrascaeta, Renata. Olá, boa noite, Bruno, Bobo, Sila, Pascoal, fã de esporte. Para mim é mais um final de semana trágico da arbitragem brasileira, mais uma rodada trágica. No sábado nós já tivemos erros claros, hoje no jogo do Grêmio e Bahia, outro erro absurdo, e para mim mais erros agora nesse jogo hoje, Palmeiras e Flamengo. São tantos lances que fica até difícil da gente saber onde começa. Mas vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. Para o que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço, não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada. Ele conseguiria seguir nessa jogada. Não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O campo entende como não pena, o VAR interfere, ele vai no VAR, muda a decisão. E aí, se ele fez pênalti, ele erra 2 vezes. Até porque, se ele deu pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Então, ele erra 2 vezes. Ao marcar o pênalti, já que ele marcou o pênalti, não dá cartão amarelo. No mínimo, tá? No mínimo. Então, assim, esse para mim é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, interfere no resultado ali, e é mais uma vez mais mostra que a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio, e a gente vai falar mais um pouquinho dos outros, né, Bruno? A gente já vê os outros também, mas antes eu quero saber do Rodrigo Bueno, do Pascoal e do Silas, se eles acharam que foi pênalti. Para a Renata, então, não foi e o lance interfere no resultado. Para você, Pascoal? Mais uma vez, eu vou dizer uma frase que eu digo praticamente toda semana, né? É constrangedor, né? É, Pascoal? É constrangedor, porque quem marca esse tipo de pênalti nunca entrou num campo de futebol para jogar futebol. Quem marca esse tipo de pênalti nunca deu um chute na bola. Nunca entrou em campo, tá aqui, ó. Tô falando de um craque, jogou com a camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O cara, quando vai, entra na área, o zagueiro tem esse tipo de encontrão, tem o tipo de... Há muitos lances que são dessa forma. Isso é constrangedor. Constrangedor. Marcar esse pênalti é constrangedor. É, assim, é de se lamentar absolutamente, né? A semana passada eu aqui perguntei o que estavam tentando fazer com o Grêmio, né? Porque o Grêmio, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, teve prejuízo da arbitragem.
No jogo de hoje, o que eles fizeram? Pois é. Aí é um outro lance, o lance do Bahia, né? Presentearam o Grêmio com um pênalti. E alguém paga o erro, né? Não precisa fazer isso. É só apitar direito. O Ramon Abate-Abel, todo jogo que ele apita tem BO. Você já reparou, não? Todo jogo, tu pergunta pra Renata, todo jogo que ele apita tem um BO. É que tem BO em todo jogo, Pascoal. Mas por que tem isso? Porque o VAR brasileiro é no mínimo, inocente. Quem tá no VAR nunca deu um chute na bola. Quem apita o jogo não tem noção do que está fazendo. Eles conhecem todas as regras. Todas as regras, eles conhecem todas. Só que eles não sabem aplicá-las. Porque eles nunca deram um chute na bola. Eles não sabem como o futebol se desenvolve. Eles não sabem que o futebol é feito de contato. Eles não sabem que o jogador de futebol não é aquele bonequinho que fica com o bracinho assim, soldadinho do Forte Apache. Não tem mais isso, né? Playmobil. Playmobil. Você não consegue. Eles não têm a mínima noção do que seja o futebol. Mas eles conhecem todas as regras. Eles não são desconhecedores de regras. Eles são constrangedores de espetáculo. Eles constrangem o espetáculo. Ô, Silas, e pra você? Foi pênalti? Porque o Pascoal falou, os caras nunca tiveram lá no campo. Você esteve. Pra você foi pênalti ou não? Não, também não. Não? E interessante que a gente estava na redação ali, Bubu, tinha palmeirense, tinha flamenguista, tinha de tudo ali. Tava um clima tenso bom, bom sentido, assim. Você acredita que o flamenguista falou pra gente, não foi pênalti? Falou? Falou. O flamenguista falou, não foi nada. Eu não vou falar o nome dele. O cara, irmão nosso, muito querido. Não, então, aí você tem mais ou menos a ideia, né, do que está acontecendo dentro do campo. Olha o que fizeram com o Palmeiras. Falou assim? Falou assim. Então, infelizmente, é isso. E, infelizmente, para o Ramon Abate-Abel, pior ainda, porque, de novo, ele, né, no lance da jogada, que não só prejudica o espetáculo, prejudica ele próprio e a arbitragem brasileira. Aí, eu acho que quem complica a vida do árbitro é o VAR. Eu acho que o VAR acaba constrangendo o árbitro, porque o árbitro ele tá no lance, ele vê o lance e ele não marca. Aí, a partir do momento que o VAR chama o árbitro para ir lá na cabine, o que eu estou imaginando, Bubu, e a Renata pode falar? O árbitro ele já vai pressionado, porque já teve uma decisão lá no começo do jogo que foi favorável ao Palmeiras. E aí o árbitro pressionado falou assim, se eu não agora, o VAR me chamou, e se eu mantiver a minha decisão aqui, vão falar que a Leila não assinou contra a CBF, que o VAR é não sei o quê do time paulista. Então, eu acho que o maior problema aí, me parece, pelo que vocês estão falando, é o VAR chamar e entregar a cabeça do árbitro aos leões. Bom, mas se o árbitro... Você achou que foi pênalti? Não, primeiro é o seguinte, eu já estou com abstinência de Premier League, né? Hoje, desfecho do Campeonato Inglês, e a Renata sabe, eu sigo muito o padrão de arbitragem da Premier League, né? Então, para dar pênalti tem que ser um negócio muito forte, né? Até o pênalti dado para o Palmeiras depois, né? No começo dá para discutir uma série de coisas, mas esse para mim é mais um pênalti na linha da frase que ficou famosa. Esperou o contato veio, viu que o árbitro tá marcando tudo. E aí? Porque tem um contato que é muito leve, o tal do impacto. Não tem impacto para derrubar o Arrascaeta. Então o Arrascaeta ele dá um tapa, a bola fica longe, ele percebe que não vai chegar, que o Giai tá vindo na cobertura lá. Ó, é só você notar, a bola fica longe, o Giai tá na cobertura, ele, como diz o Silas, ele sente o braço e se atira. Esperou o contato. Aí tem um contato que é muito leve, que não é o suficiente, aí ele se atira, cai e o árbitro acaba também pelo ambiente, atmosfera, já deu um pênalti pro Palmeiras. Puxa, e agora? Tal, como é que vai ficar? Pressiona o árbitro. Pressiona, condiciona, o VAR chama, né? O VAR chamar também assim, eu acho. O árbitro que decide é o de campo. Se o VAR chama você pra ver um absurdo, olha aqui, você, não, amigão Bubu, eu não vou com você nessa, não. Eu sou o Bruno Vicário, eu sou o árbitro principal. Tem personalidade. Respeito você, Bubu, mas eu vou manter minha decisão, não foi nada, né? Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas aí é Daronco ou Klaus, que tem esse... o Candansan no meio de semana fez isso. Mas o Candansan é irresponsável. Ele se prejudicou, né? O Candansan foi por irresponsabilidade, não foi por falar não... Sei. Mas pra você foi pênalti ou não? Não, de jeito nenhum. Ô, Renata, aí a gente pode até mostrar, então, o primeiro lance, o lance do pênalti a favor do Palmeiras, e eu queria que você respondesse se essa minha tese de que o árbitro ele já vai pressionado por uma decisão anterior tem a ver ou não, isso não passa na cabeça do árbitro, Renata? Só lembrando que o Bruno Arleu hoje também foi lá no jogo do Grêmio no VAR e manteve a decisão, né? Então, você tem árbitro que mantém, você tem árbitro que muda e briga com a imagem. Então, para mim, o VAR é o problema hoje,
no Brasil, mas o árbitro em campo também. Porque se você não aguenta pressão, você não pode ser árbitro de futebol. Se você cede em função de pressão, você não serve para ser árbitro de elite. E o VAR hoje, querendo ou não querendo, mais apita o jogo do que qualquer outra coisa. Para mim, na verdade, a nossa arbitragem é uma tragédia, isso é verdade. E aí, a hora que a gente vê esse lance da mão, né, do Varela, o que a gente vê aí? Hoje, eles marcam esse tipo de pênalti. Ele tá girando o corpo, o braço tá um pouquinho afastado do corpo, ampliando o espaço corporal, cria uma ação de bloqueio da passagem da bola, e aí eles marcam esse tipo de pênalti. E aí você tem 2 pontos. A posição do abate nesse lance não é ideal para ele saber se é dentro ou fora. Para ele saber se é dentro ou fora, ele tinha que estar nessa linha paralela da área penal aí, da grande área. Ele não está. A gente vê que ele está mais central. Ele não consegue definir. E aí o VAR chama. E aí eu acho que esse é outro ponto para a gente. O VAR é caro, gente. O VAR, a gente não tem a melhor tecnologia, mas ele é caro. E mesmo sendo caro, você não consegue ter uma imagem que deixa claro se é dentro ou fora. Quando aproxima, fica ainda pior, distorce ainda mais a imagem. E é também, eu falo, que a arbitragem ontem também teve polêmica. A linha traçada no gol do Vasco e Fluminense, você não enxerga nada. Essa tecnologia também não nos mostra nada, não define nada. Absolutamente nada. E aí, se você não tem uma definição, se você não tem 100% de certeza, você vai manter a decisão de campo. Árbitro mal posicionado em campo, VAR que não tem imagem, o pênalti em si, a falta em si, é marcável. É o que eles marcam hoje, por entender uma ação de bloqueio. Agora, dentro ou fora, é algo que não poderia mais discutir com tanto dinheiro que envolve o futebol. Vocês conseguem definir se foi dentro ou se foi fora? Só para explicar. Consegue, Pascoal? O VAR no Brasil é um Atari diferenciado, é um Atari um pouquinho melhor. Nós estamos falando de coisa assim, absurdamente... É o Frogs and Fly, absurdamente tecnológico. Nós estamos vivendo uma era absurdamente tecnológica e a gente tem um VAR virado num Atari. Por quê? Porque as imagens, eu vou repetir para vocês, se vocês não sabem, eu vou explicar. As imagens usadas no VAR são as imagens fornecidas pela TV. O VAR não tem imagens próprias. Mas não foi esse o combinado quando traçaram o protocolo do VAR, Pascoal. Eu vou repetir para você. As imagens são as mesmas da TV. O VAR, a CBF, que é dura, a CBF vai pagar 5 milhões por mês para um treinador para ser técnico da seleção brasileira. Está com problema de dinheiro. Então o que vai acontecer? Eles botam um VAR desse porcaria no futebol brasileiro. Que você não sabe se está dentro, se está fora, e as linhas do impedimento nunca são traçadas direito, são sempre tortas. Sempre tem um ângulo diferente. Por quê? Porque eles não têm imagens próprias. O VAR na Inglaterra, aí está aqui nosso mestre Bubu para falar, toda hora decide esse tipo de lance em frações de segundo. Por quê? Existem as imagens do VAR, o automatismo do VAR, bateu ali, esse lance ficou 6 minutos discutindo. 6 minutos para ser decidido. Então, mas porque todas as vezes que o árbitro vai e ele vê 10 vezes, 14 vezes a imagem, significa que ele não tem convicção nenhuma. Não, e mais. Zero. Outra coisa, esse é um lance se é dentro e fora da área, é um lance objetivo. Então, se o VAR tem essa imagem conclusiva, nem chamaria o árbitro. Foi fora, foi dentro. Se marcou dentro, foi fora isso aí. Bota pra lá. Eu acho que ele chamou, o áudio vai ser divulgado. Ele deve ter chamado assim, não dá pra entender, não sei o que aconteceu, vem ver se você descobre. Até hoje nós estamos em 2025. Lembra de 2023? Que teve aquele gol contra o Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro, que a gente não sabe se a bola entrou ou não? Se o Everson puxou a bola para dentro de dentro para fora. Lembra desse gol? Vocês lembram disso? Até hoje ninguém sabe. Porque o VAR do Brasil é isso aí que vocês estão vendo. É inconclusivo. E sendo inconclusivo, é o que a Renata disse, o VAR não te dá a conclusão, o árbitro fica com a convicção dele, com a palavra dele. Eu não sei se foi fora ou se foi dentro. Se foi fora, seria falta. Mas se estiver dentro, aquilo é pena. Na minha avaliação. Alguém consegue saber? Para você, foi dentro ou foi fora? Eu não tenho como saber com exatidão, né? Não sou um robô, mas a minha impressão é que foi fora da área.
Porque você pega o pé esquerdo... A perna tá fora da área. A perna tá em cima da linha. Sim. A perna esquerda, né? Que o Varela tá virado para cá. A perna esquerda dele tá em cima da linha. Isso. E é o braço direito que tá assim. Então, certamente, o braço direito está mais para fora da linha. Então, a minha impressão, a minha sensação para uma imagem de frente é que seria fora. Mas a própria marcação, a Rê pode explicar melhor assim, eu acho que já gera discussão. Eu não sei se o VAR chamou para falar, vem ver se foi pênalti ou não. Além da questão de fora ou dentro da área, a própria questão, se esse toque, porque o jogador já tá meio de costas, né? Assim, a bola, se não batesse aqui, ia bater na nuca dele, não sei e tal, possivelmente ia ser um bloqueio, um desvio mesmo. Mas, então, por exemplo, esse pênalti eu já acho que é altamente discutível. Se a discussão é objetiva, não precisaria chamar o árbitro. Sim, se é dentro ou fora, uma imagem é capaz de... Foi dentro, confirma. Isso, não, foi fora, cancela. O VAR tem as próprias imagens, eles resolvem por ele mesmo. Eu não tenho nenhuma convicção a respeito disso aí. Fala, Rê. Isso antigamente, né? Ou vamos dizer, no protocolo do VAR original, porque aqui, com a orientação nova da CBF, é assim, olha, eu não tenho certeza, você é o árbitro, vem aqui decidir. Por isso que a gente está vendo tantas idas ao VAR e os árbitros mantendo a decisão. Porque para a comissão de arbitragem hoje, o árbitro de vídeo, ele é um árbitro assistente, ele não tem que definir nada. Ou seja, na minha visão agora, tá? Se ele não tem que definir nada, você coloca qualquer um lá, você não coloca um árbitro lá. Se qualquer pessoa lá olha a imagem e fala assim, vem aqui agora e olha que você toma a segunda chance. Então, no protocolo do VAR é isso, ó. O VAR tem convicção de dentro ou fora, ele só avisa para o árbitro. Mas hoje, com a nossa orientação aqui da Comissão de Arbitragem da CBF, tudo é para o árbitro de vídeo chamar para o árbitro. Então deixa o cara apitar o jogo no campo. Ou então põe um drone lá, né, para apitar e aí vai chamar o VAR mesmo. É isso. Você não precisa do automaticamente o robô apita. E outra coisa, o pior de tudo isso é que agora o pessoal lá de Recife do esporte vai estar falando, mas o dia que o Rafael Veiga caiu lá dentro da área lá, que o Brasil inteiro, inclusive o Marcos, goleiro, ficou... Sim. não tô nem se a torcida vai ficar brava comigo. Aí agora o Grêmio, que foi prejudicado várias vezes. Alguém está pagando sempre a conta nas rodadas seguintes. E aí a arbitragem, a gente nunca vai chegar a um consenso, por isso que a arbitragem não vai melhorar nunca. Por isso é que no jogo do final de semana passado, do Corinthians e Santos, o Klaus foi... o que ele decidiu errado. O VAR o auxiliou. Não, mas aí o VAR tá aí. O VAR o auxiliou. E foi bem. Perfeito, né? Foi bem. O VAR foi bem. Porque o Klaus apitou mal, apitou o jogo com preguiça. Apitou o jogo com preguiça. Agora, o Ramon Abate Abel, todo jogo dele tem problema. Todo jogo tem problema. Não sei. E ele apita todos os jogos importantes que tem, ele está apitando esses jogos importantes. Esse menino que foi afastado agora, porque também ele caprichou, né? O Candansan. Você sabe que eu briguei com a Renata aí nesse lance, viu, Pascoal? O Candansan. Eu briguei com a Renata esses dias aí. Candansan. Sabe o que eu falei aqui, Candansan? Eu achei que foi falta. Vai jogar um pouquinho de futebol pra você perceber como é que é, cara. Eles têm que jogar futebol. Deixa um dar tranco no outro, brigar pela bola. Então. Tá, ele tá... indiretamente é pra mim, hein, Renata? Mas tudo bem, isso aí foi um lance do meio de semana, já discutimos muito. Mas eu acho que, de fato, a maioria entendeu ali que não era para o gol ter sido anulado, é isso, né? O gol do Grêmio ter sido anulado. Foi absolutamente normal. Pra mim, o braço tá na mesma direção da perna ali, ó. Tá fora da área. Tá fora da área? Sabe qual foi a impressão? Nem sei se isso deve ser marcado ou não. Eu fiquei com a impressão que o braço estava fora, como o Bubu falou, mas no momento que tem a bolada, o impacto vem para dentro. Vem para dentro. Sim, mas é onde bate, não é o impacto final. Entendi. É onde bate. Vai terminar. É na origem da bola bater aqui. Eu tenho muitas dúvidas. Eu confesso para você que eu não tenho definição sobre isso, não. Vamos ver quando esse áudio for divulgado também, para a gente ver como eles entenderam. Já tem as entrevistas coletivas, tá? Do Felipe Luiz e também do João Martins, que hoje comandou o Palmeiras. Mas antes, tem um outro lance também importante, que o Palmeiras reclama de um empurrão dentro do Vitor Roque. O jogo ainda estava 0-0. Foi ainda no primeiro tempo, Renata. É do Alexandro. Você tem uma bola alçada na área aí, o Alexandro, né? Tem uma mão ali nas costas do Vitor Roque. Eu vou ser muito sincera com você, para mim isso também é lance de jogo. Você tem uma disputa por espaço, uma disputa por bola ali, que até o Alexandro sobe para cabecear.
E aquela proximidade, você tem uma mão por ocupar espaço. Para mim, eu não vejo penalidade. Só que, para mim, se você marca aquele pênalti no Arrascaeta, se o VAR chama aquele pênalti para o Arrascaeta, o VAR tinha que chamar aí também. E se você marca aquele pênalti no Arrascaeta, para mim você tinha que marcar aí também. Porque o contato é mínimo, o impacto para mim não existe, mas tem contato. Para mim, nem esse e nem no Arrascaeta é pênalti. Mas aí, se um é o árbitro, o outro deveria ser. Se o VAR chamou para um, deveria ter chamado aí também. Mas para mim, nenhum dos dois. Nem esse, nem o Mas aí já tinha sido marcado um pênalti. Já tinha. Do mesmo jeito que ele ficou condicionado para marcar o pênalti a favor do Flamengo, ele ficou condicionado para não marcar esse pênalti. Eu acho que ele, Silas, talvez... já dei um, não vou dar esse. Talvez ele não tenha tido segurança no primeiro e aí ele vai condicionado para os outros. Eu fiquei com essa impressão. O Internacional no meio de semana... Mas esse aí não foi não, Pascoal. O Internacional no meio de semana perdeu 3 pênaltis, mas foram marcados. Mas aí o árbitro marca com convicção. Com convicção. A minha impressão é que ele não marcou o primeiro, ele não tinha convicção no primeiro e ele vai para os outros condicionados. Sim, você quer saber minha opinião? Quero. Isso também não é pênalti. Também acho que não. Por quê? Porque o Vitor Roque está recuando e o Alexandre sente que ele vem em cima dele, porque ele vai tentar o cabeceio. Então o Alexandre faz um gesto normal dentro da grande área. Isso aí não é nada. Se não é nada o que aconteceu com o Georgiano e Arrascaeta, isso aí também não é nada. Então, para você, nenhum dos dois deveria ter sido marcado. Não, nenhum dos dois. Nem esse do Vitor Roque. Nem esse do Vitor Roque. Agora, como disse a Renata, se ele marcou o do Arrascaeta, esse aqui tem que marcar também. Porque se é o mínimo, eu não sei, eu tenho alguma confusão de memória. Na verdade, é esse que é da base para ele marcar o outro. Entendi. Né? Marquei aqui, ele tem que marcar agora. Eu tenho alguma confusão de memória. O VAR não era a mínima interferência e máxima eficiência? Aqui é o contrário. O brasileiro. Ô, Bubu, para você esse também não foi, né? Também não. O Vitor Roque também não tem um impacto suficiente para cair como ele caiu. Aquilo foi só para mim um braço de apoio ali, de referência. Família, a gente viu aí, né, cara? Palmeiras não converteu o pênalti que teve ali. Ainda tem uma dúvida também que a imagem foi inconclusiva. O pessoal tá com dúvida ali se a bola tava dentro da área ou não. Eu confesso que também não consigo ter essa percepção. A imagem do VAR no Brasil é ridícula. É ridícula, é inconclusiva. Então, Palmeiras teve o pênalti marcado. Não converteu, o Piquerez perdeu. Palmeiras estava bem no jogo, mas não se encontrou assim tão bem quanto depois de perder o pênalti, né? Perdeu o pênalti, o Palmeiras começou a cruzar muito bola na área. O Lucas Evangelista não estava bem hoje. Gustavo Gomes não estava bem. Vitor Roque não estava bem. Gustavo Gomes fez algumas faltas ali, algumas tentativas de antecipação ali que, pô, acabou complicando, inclusive no segundo gol ali. Aliás, inclusive no pênalti, né? Que o pênalti mandrake que deram pro Rascaeta aí, pro VAR Mídia, né? Pro VAR Mengo. O Gustavo Gomes tentou sair para pressionar fora ali da grande área, tentou pressionar na intermediária ali. O Ayrton Lucas achou um passe. A Rascaeta cavou esse pênalti aí. Mas é isso, cara. O Palmeiras não tava bem. Palmeiras cruzando muita bola na área. Faltou aproximação. O meio de campo do Palmeiras estava muito perdido. O Lucas Evangelista não tava bem. O Richard Rios fez muita falta no jogo de hoje. A única ressalva que dá pra fazer aqui, família, é o Giai, né? Giai, mais uma vez, jogo constante ali. Marcação acirrada, correndo pra lá e pra cá. Fazendo cobertura. Carrinho. Cara, mano, o moleque é incansável. O único que dá pra ressaltar aí. O Everton no pênalti tentou fazer uma graça ali. Não pulou, não fez nada. Entendi, foi nada que ele fez ali com a Rascaeta ali. Acabou que a Rascaeta só tirou um pouquinho pro lado dele ali. O Everton não teve nem reação. Bagulho ridículo, feio também. Mas é isso, família. Não tem muito que falar, não. Para falar dessa arbitragem desastrosa, essa arbitragem horrorosa aí. Cada jogo, cada rodada é um time que tá sendo prejudicado. Isso aí cara, é um absurdo. Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, o VAR tem que chamar para lance que o árbitro já tinha decidido em campo. E aí mostra umas imagens totalmente distorcidas, imagem que você não entende nada que tá acontecendo. Qualidade horrorosa da imagem. Não tem uma linha paralela com a área para ver se tá impedido, se não tá. É um bagulho cabuloso. Tocar pra frente aí, pegar o Cruzeiro. Tentar abrir um pouco mais de vantagem aí, beleza? Última rodada do Brasileiro aí, antes do Super Mundial. Ainda vai ter o jogo agora contra o Cerro Porteño no meio de semana, né? Jogo que já não vale muita coisa pro Palmeiras. Dá pra dar mais condições de jogo pro Paulinho, porque o Paulinho não tem entrado quase nunca. Então dá mais minutagem pro Paulinho jogar o jogo aí da quarta-feira contra o Cerro Porteño. Palmeiras já classificado, primeiro geral. E é isso, família. Depois vai pegar o Cruzeiro, última rodada do Brasileiro, antes do Super Mundial, fechou?
Comenta aqui embaixo o que você acha. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti no Vitor Roque também depois? Porque o Vitor Roque sofreu uma carga nas costas ali. E se deu o pênalti no Arrascaeta, era pra dar o pênalti no Vitor Roque também, pô. É complicado, não tem critério. Não tem critério. Mas é isso, família. Bora pra frente aí. Hoje é um dia difícil, né? De absorver uma derrota dessas em casa, cara. Um concorrente direto ao título ali. O Palmeiras podia abrir 7 pontos de vantagem. Mas é esse o vídeo de hoje aí, fechou? Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like pra impulsionar o vídeo. E se aparecer aí pro lado aí na opção dos comentários o hype esse vídeo aqui também, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Se for que é louco, é nóis.